Vamos que vamos, a semana está correndo, os dias estão passando e você que está aqui comigo, continua aqui comigo. Semana mais que especial, semana até o último homem, isso mesmo. Você que está acompanhando aqui comigo, continua comentando, continua mandando mensagem. Você que ainda não conhece, não pegou a primeira aula, volta lá do início. Elas não vão ficar disponíveis muito tempo, tá? Elas vão sair do ar. E aproveite. E no final tem um bônus especial dessa semana. Eu vou dar um presente para quem estiver comigo desde o início. Então faz o seguinte, para agora, volta lá, todas as aulas você compartilha, comenta e bota lá, hashtag eu vou até o fim, hashtag até o último homem, tá? E comenta o que você achou. Nesses comentários, no final da semana, eu vou dar um super bônus para quem comentar mais lá, tá bom? Então vamos agora para a quinta aula. Vem comigo, após a vinhetinha, vamos que vamos! Aula da semana até o último homem. Você que está aqui empenhado, falamos sobre relacionamentos, falamos sobre chamado, vocação. A aula está ficando uma maravilha, essa semana está sendo bênção. Mas dessa semana agora, nesta aula de hoje, eu quero falar sobre uma coisa fundamental para o obreiro. Um bom servo da casa de Deus precisa, grave que eu vou falar agora, precisa fazer discípulos, né? Como todos nós sabemos, o id é a coisa mais importante que Jesus deixou muito claro para todos os evangélicos. Como assim, Aurélio? Ide pelo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Afinal, como eles terão salvação se não tem quem pregue? Tem que pregar. Ah, Aurélio, mas eu não sou bom no microfone. Aurélio, mas eu não sei nem falar direito. Não tem problema, porque o ID de Jesus não é necessariamente os apolos somente. Nós temos muitas outras formas de evangelizar, muitas outras formas de você alcançar esse povo sedento. E aí você está falando, como assim sedento? Eles estão sedentos. As pessoas estão querendo hoje e necessitam de empatia, necessitam conhecer verdadeiramente o Evangelho. Verdadeiramente um Evangelho que não simplesmente aponta dedos, não simplesmente critica seus erros, não simplesmente fica apontando os pecados, mas que realmente, sinceramente, ame os pecadores. Porque é isso que está na Bíblia. A Bíblia nos ensina que devemos amar o próximo como a nós mesmos. Então, como a gente pode amar alguém? E aí é o ponto que move algum dos meus treinamentos. O amor é o que o amor faz. Grave isso. O amor é o que o amor faz. Porque é muito lindo eu falar de amor, é muito lindo eu dizer que amo, mas como realmente demonstrar amor? Como a outra pessoa vai saber que o que eu estou falando realmente é amor? Através de atitudes, através de comportamentos, através de quebra de paradigmas. E quando eu falo quebra de paradigmas, é, por exemplo, como eu posso dizer? É você não julgar alguém só pelo que você está vendo, mas simplesmente exercitar a empatia, a compaixão, de compreender o porquê ela está onde está e como ela chegou até ali. E porquê, já que ela chegou ali, o que você realmente pode fazer para mudar isso. E como fazer discípulos nos tempos de hoje? Antigamente, você realmente era, como eu posso dizer, você tinha a facilidade de seguir alguém, mas hoje ficou mais fácil ainda, pelo menos no meu entendimento. Eu acho que a tecnologia, como agora, você está vendo uma aula. Então, uma aula digital, você pode mandar mensagem, você pode acompanhar a pessoa em videoconferências, por exemplo. Então, hoje os recursos são muito maiores. Você pode tirar uma selfiezinha lá, pá, partiu o milagre com fulano, e vamos para o monte, vamos, sabe? Então, hoje você pode estar mais presente, mesmo fisicamente não estando. Isso é bom e é ruim. É bom porque a gente perde um pouco das barreiras que nos afastavam. Hoje a gente consegue falar com uma pessoa instantaneamente no Japão, no mundo inteiro, né? Eu tenho pessoas que eu falo fora do país com uma simples videochamada. Então eu consigo vê-la em tempo real, transmitir em tempo real, falar em tempo real e saber a sua resposta em tempo real. Antigamente isso levava uma vida inteira para chegar uma carta, quando chegava. Então entende que foi um facilitador.
Porém, também tem o seu lado negativo, porque as pessoas estão esfriando, estão deixando de ter um pouco mais de empatia e compaixão com o próximo, com aquela pessoa que está ali do seu lado, com um toque, com sentimento mesmo, entende? E isso está deixando a gente um pouco frio. Então, o obreiro ele precisa se preocupar com essa linha. Você precisa buscar constantemente estar gerando recursos e benefícios para as pessoas que precisam ouvir o Evangelho. E qual é o Evangelho, meu querido? A Bíblia está aí para você. Se você tem facilidade em ler um versículo, leia um versículo todo dia para um grupo de pessoas. Se você tem facilidade em louvar, louve todos os dias um louvor diferente, um novo louvor para as pessoas. Não, eu sou bom, eu gosto de orar. Então ore o tempo que você achar que deve orar. Ore, mande uma oração para alguém que às vezes está precisando da sua oração, mas não deixe de fazer o ID. E fazer o ID hoje, a gente precisa se atentar a alguns detalhes. Por isso, essa semana, até o último homem, é para te confrontar com essas questões e essas verdades. Vou te dar um exemplo disso muito claro. Se você hoje digamos que eu estou aqui, eu dou aula. Eu sou palestrante, eu dou aula, e aí imagina que você vai sair daqui, vai lá na minha rede social e vê uma foto minha na praia de sunguinha. Puxado, né? O que vai acontecer? Mas é pecado, não é pecado, o que é isso? Não tem pecado nisso. A gente vive no Rio de Janeiro, quem vive no Rio de Janeiro vai à praia. Quem gosta, quem não gosta, igual a mim, no meu caso, eu prefiro piscina, mas vai à piscina e tem todo o direito disso, não estou criticando ninguém. Mas eu quero que você pense a respeito da imagem. E aí você foi lá e me viu de sunguinha. E aí de repente você vai e chega na sua igreja e tem um congresso. E hoje quem é o congressista sou eu. Eu subo lá de terno, gravata e falo sério, prego, louvo, ou enfim, faço qualquer atividade muito séria. Sabe o que vai acontecer? Sinceramente, posso falar sincero? Vou falar até mais perto aqui da câmera. Vamos ser sinceros? 70% da gente é emocional, 30% é espiritual. Você vai ficar lembrando da minha foto lá de sunguinha, esse cara aí, falando de etiqueta, falando de seriedade, falando de ser um bom obreiro, estava de sunguinha lá no Face. Tá entendendo o que eu quero dizer, meu querido? A sua imagem, o seu comportamento pesa muito, muito também em fazer discípulos, em ser parte de algo. Você precisa entender que você tem que investir em pessoas. E para investir em pessoas, você precisa ser exemplo para elas. Caramba, então eu vou virar um robô? Claro que não, você pode ir para sua praia, você pode tirar suas fotos. Só que, quem precisa ver as suas fotos? Eu tenho fotos. Minhas fotos ficam privadas. Até porque, igual a você, né? Ou não sei se você não é dessa vibe, mas eu já estou na era digital há bastante tempo. Então, é claro que eu não vou ficar guardando foto impressa, porque o tempo leva, não tem mais condições disso, a gente já passou, temos tecnologia. Eu salvo tudo, jogo na nuvem, meu querido. Nuvem, Facebook, Google, estou fazendo um monte de propaganda aqui, Instagram, eu jogo lá. Só que o que acontece? Principalmente Facebook, eu resgatei do antigo Orkut. Alguém vai lembrar disso aí, tá? Se você lembrar, comenta aqui embaixo. Do Orkut eu resgatei um monte de fotos. Joguei para onde? Pro Facebook, porque eu tirei de uma nuvem para outra para não ficar sem as fotos. E aí o que aconteceu? Entra lá na minha rede social, te desafio a achar uma foto minha íntima. Não tem. Por quê? Primeiro porque eu não nasci berço evangélico. Então eu tenho fotos minhas particulares antes de eu ser crente. E aí, segundo, não condiz com onde eu quero chegar, com o meu chamado, com a minha vocação, acima de tudo, para que Deus me chamou. Eu não posso escandalizar os outros. Então o obreiro precisa se preocupar com isso. E como eu sou exemplo, quando eles olham para mim e veem que eu, por todas as circunstâncias e situações, busco sempre prevalecer e ser muito cauteloso com a imagem ao qual a gente passa. Porque não mais sou eu, como Paulo diz, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, eu continuo fazendo as mesmas coisas? Não necessariamente. Então a gente tem que se ater a esses detalhes, precisamos nos preocupar com isso para realmente ser discípulos. Porque aí quando a gente começa a fazer discípulos, isso é mais analisado muito mais de perto. E às vezes você esfria a fé de alguém simplesmente por um comportamento seu inadequado ou inconsequente. As pessoas hoje não seguem mais chefes, as pessoas seguem líderes. E líderes porque reconhecem a autoridade. E onde você é autoridade?
da etiqueta, no bom senso, no caráter, na imagem? Então pense nisso. Lembra que eu falei lá na primeira aula sobre chamado e vocação? Você foi chamado para quê? Se você foi chamado para ser um grande pastor, um grande pregador, um congressista, ou até mesmo, como eu falei, o melhor faxineiro da igreja, você tem que agir e se comportar da melhor forma possível dentro dessa função. Se eu vou ser o melhor faxineiro da igreja, por exemplo, eu não posso ser pego dentro da igreja de qualquer forma. Eu preciso estar alinhado, mesmo que seja uma blusa de malha e uma calça. Mas eu preciso estar vestido até para fazer a faxina, de uma forma direita e decente. Até porque é a forma como a gente comunica para o outro. E provavelmente, mesmo nesse cenário, você vai ser exemplo para muita gente. Então grave isso. Para fazer discípulos, primeiro seja discípulo. Seja discípulo, essa é a dica dessa aula. Te aguardo na próxima e a gente vai falar de muita coisa ainda. Já estamos caminhando para a reta final, então não perca. Hashtag aqui embaixo. Eu vou até o fim, até o último homem. Te espero na próxima aula. Fui!